Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao resumo da aula do livro de Êxodo. Estudaremos o capítulo 1 ao 6º do livro de Êxodo e eu convido você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Êxodo significa o quê? É a saída de um povo ou de uma multidão de um país ou de uma região. Êxodo significa mudança. No capítulo 1, de 6 a 7, diz assim: havendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se, foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Então, os 12 filhos aí de Israel, os filhos de Jacó, se multiplicaram e encheram a terra, eles se tornaram ali um grande povo. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Então, apesar de serem uma grande quantidade ali, os números dos filhos de Israel, né, essa multidão ali, eles estavam servindo os egípcios com dureza. E assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o seu serviço, em que os faziam servir com dureza. Então a gente vê que a vida dos filhos de Israel não era fácil. E disse: quando ajudardes as hebreias a dar à luz, e a virdes sobre os assentos, e se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. E no 17, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então, o rei do Egito, ali, o faraó, deu um decreto para que matassem todos os filhos e que mantesse as meninas vivas. Mas as parteiras, temendo a Deus, não fizeram o que o rei do Egito disse, mantendo assim os meninos com vida. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Então ele mudou ali o decreto dele e falou o seguinte: ó, vamos fazer assim, não vamos mais matar os meninos, vocês lançam eles no rio. E foi o que aconteceu. E sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tirei. Então, no livro 2 de Êxodo, no capítulo 10, aparece aqui a primeira vez o nome de Moisés, que é o profeta do Velho Testamento, mostrando que ele saiu das águas do rio, conforme esse decreto havia sido dado pelo rei do Egito, para que os meninos fossem lançados no rio. E o Moisés, ele foi tirado do rio, como a gente aprende nessa escritura. Aqui já Moisés, adulto, ele tinha um relacionamento com Deus. Então, ele diz assim a escritura no versículo 11 do capítulo 3. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá ao faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então Moisés tinha aqui como missão libertar o povo, os filhos de Israel, do Egito, mas ele duvidava da sua própria capacidade, e ele falava com Deus: quem sou eu para fazer isso? E aí o Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Então ele falou assim: ó, vai lá, porque é Deus que está falando que você precisa fazer isso. Então vai lá e fala para esse povo, que esse é o Deus que está com você. E aí respondeu Moisés e disse: mas eis que não crerão em mim. Então Moisés não estava acreditando nele mesmo, né? E aí o Senhor falou assim: o que é isso na sua mão? E ele disse: é uma vara. Aí o Senhor disse para ele: lança na terra. Aí Moisés lançou na terra e essa vara tornou-se numa cobra. Aí Moisés fugiu dela, ficou com medo e fugiu. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega a cobra pela cauda. E estendeu a mão e pegou pela cauda e tornou-se uma vara na sua mão. E isso tudo o Senhor fez por quê? No versículo 5 responde: para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então o Senhor estava primeiro desenvolvendo a fé que Moisés deveria ter nele mesmo, acreditar que ele era o enviado por Deus para fazer aquele trabalho. E por isso que essa vara se transformou numa cobra, e depois da cobra ele pegou pela cauda e se tornou na vara novamente. Então para que Moisés acreditasse nele mesmo. Então às vezes a gente precisa acreditar em nós mesmos e saber que Deus está conosco, que nós somos capazes de fazer as coisas. E aí o Senhor fala: e se acontecer que se não crerem em ti, e nem ouvirem a voz do primeiro sinal, se acontecer que ainda não crerem nesses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca.
e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. O Senhor daria muitos sinais ali. Mas mesmo assim, Moisés estava desanimado e disse: por que me enviaste? Porque desde que me apresentei ao faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo e de nenhuma forma livraste teu povo. E o Senhor disse a Moisés: eu sou o Senhor, então eu sei o que eu estou fazendo, vai lá e faz o que eu estou dizendo. E aí ele diz que eu, Senhor, vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios e vos livrarei de sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Então, a meta era livrar os filhos de Israel do rei do Egito, libertar eles do Egito. Então, esse capítulo inicial do livro de Êxodo, até o versículo 6, até o capítulo 6, fala justamente desse objetivo de Moisés libertar os filhos de Israel do Egito, ok? Então, eu fico por aqui, muito obrigado, convido vocês a assistirem a aula de aproximadamente 15 minutos aí no vídeo que está aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado, um forte abraço.